Meu nome é Amanda Beatriz Santos de Araújo e o projeto referente ao PIBIC 2021/2022 tem como título a avaliação da influência de resíduos de madeira in natura e pós-processo de mercerização das propriedades mecânicas de compostos poliméricos à base de poliuretano derivado do óleo da mamona. Tive como colaboradoras Gabriele Machado dos Santos e Virgínia Massanares Diácono. Para introduzir esse assunto, eu quero trazer uma problemática de que para cada 1 tonelada de madeira é gerado em torno de 2 toneladas de resíduo. Grande parte desses resíduos gerados é descartado ou incinerado para geração de energia e, consequentemente, isso gera um impacto ambiental negativo. Aqui na região amazônica, principalmente, seria uma boa alternativa usar esses resíduos madeireiros gerados como uma alternativa nas indústrias de painéis aglomerados, que geralmente são fabricados de MDP e MDF, nessa configuração aqui. Apesar desse tipo de finalidade, existem outras aplicações possíveis que também têm grande potencial. Infelizmente, existem características nesses resíduos que fazem com que as propriedades mecânicas não sejam tão boas. Então, é necessário fazer um tratamento químico superficial, no nosso caso de mercerização, para melhorar essas propriedades. O objetivo da pesquisa foi avaliar a influência do tratamento químico de mercerização nas propriedades mecânicas de compostos reforçados com resíduos de madeira, e os materiais utilizados foram 2 madeiras oriundas da região amazônica, o louro itaúba e o louro gamela. Também teve a resina bicomponente poliuretano à base do óleo da mamona e a solução de hidróxido de sódio 5 e 10%. Temos a metodologia em forma de fluxograma para demonstrar as etapas de processamento. Então, temos aqui os materiais. A resina foi utilizada 25% em peso em relação às madeiras utilizadas no compósito. Fizemos o tratamento de mercerização, análise de teor de umidade, análise granulométrica dos resíduos. Temos aqui a produção dos compósitos em seguida, onde eu tenho as imagens de AF, que vão de resíduo madeireiro com a resina, mistura manual, transferência para o molde, a prensagem para a formação da placa e aqui o compósito finalizado. Com o compósito finalizado foram feitos vários cortes para a obtenção dos corpos de prova e em seguida a realização do teste de flexão, que compreende análise mecânica. Aqui seriam imagens de possíveis aplicações, imagens votadas do Google, dos compósitos finalizados. Aqui nos resultados a gente tem a distribuição granulométrica dos resíduos madeireiros. No caso, o louro itaúba representa a linha azul e o louro gamela representa a linha vermelha. Ao comparar os dois resíduos, observou-se que o louro itaúba possui um número maior de partículas pequenas que se concentram de 48 a 150 Taylor. Já o louro gamela possui quantidades maiores de partículas que variam de 10 a 48 Taylor. É importante destacar que a uniformidade dos tamanhos das partículas proporciona a melhor homogeneidade dos compósitos e, consequentemente, influencia nas propriedades mecânicas do material. Aqui nos resultados de teor de umidade, é possível observar que o tratamento de mercerização proporcionou a redução do teor de umidade nos resíduos. Temos aqueles in natura e o tratamento a 5 e 10%. E é possível perceber essa redução em ambos os resíduos. É importante esclarecer que o alto teor de umidade dos resíduos madeireiros in natura vai interferir de maneira negativa nas propriedades mecânicas. Apesar de não ser a única causa de uma adesão entre as partículas de madeira e matriz polimérica, eles têm grande influência no desempenho do material. Temos então os valores de módulo de ruptura MOR, que são referentes ao teste de flexão, e é possível reparar que o louro itaúba teve valores menores em relação ao louro gamela. O alto teor de umidade, no caso dos resíduos madeireiros in natura, vai interferir de maneira negativa nas propriedades mecânicas do material. Apesar de não ser a única causa da adesão entre partículas de madeira e matriz polimérica, mas ele tem grande influência no desempenho do material, e é possível perceber isso aqui. O louro gamela atendeu em todos os tipos in natura, 5% e 10%, a norma utilizada, que diz que o mínimo é 11 N por milímetro ao quadrado para o tipo de aplicação que a gente procura. Já o louro itaúba, apesar da melhora, não atingiu o mínimo. Com isso, concluiu-se que os resíduos de louro itaúba e louro gamela atenderam a norma quanto ao teor de umidade nas porcentagens de 5% para o louro itaúba e 10% para o louro gamela. Através da distribuição granulométrica, foi observado que o louro gamela apresentou partículas maiores em relação ao louro itaúba, e o louro itaúba não atendeu a norma com tratamento de 5%, porém ele teve o decaimento dos valores de módulo de ruptura nos 10%. Isso pode estar relacionado com a degradação excessiva do material. E, por fim, o louro gamela obteve valores de MOR, módulo de ruptura, próximos ao valor mínimo exigido pela norma, e isso significa que ele tem potencial para uso de resíduos para a produção de novos materiais. Por fim, se destacam as referências utilizadas para esta apresentação, e muito obrigada.